E com relação aos recursos, verdadeiro que precisará-se de bilhões de dólares para explorar o pré-sal. Isso é verdadeiro. No entanto, é um recurso que propiciará a quem conseguir extrair essa riqueza trilhões de dólares. O pré-sal, estamos falando em algo de 4, 5 vezes o nosso PIB. Então é muito fácil se raciocinar que não faltará recurso para um bem natural que dá tamanho lucro como dá o petróleo. Não bastasse isso, ao contrário do que tem dito a nossa mídia e os conservadores da direita brasileira no último período, a Petrobras é das empresas petrolíferas menos endividada do mundo. A Petrobras, por diversas vezes, foi aval do Brasil na questão da dívida externa. E mais do que isso, mesmo hoje ela encontra-se num dos seus menores índices de endividamento ao longo de toda a sua trajetória, em que pese a atual crise financeira internacional trazer algumas dificuldades de caixa para a companhia. Então, nós da Federação Única dos Petroleiros, os trabalhadores petroleiros, não tem nenhuma dúvida em afirmar que o Brasil reúne condições tecnológicas e a Petrobras reúne condições financeiras. Mas mais do que isso, entendemos também que é preciso que o Brasil discuta também a oportunidade de buscar essa riqueza lá no fundo da terra. Petróleo não é assim, se descobre, vai lá e busca, explora até exaurir a última gota, muitas vezes em prejuízo da soberania e da sustentabilidade energética. Então não podemos também olhar para o petróleo meramente, olha, descobrimos agora, tem que tirar tudo. Não é assim. Tem países como os nossos vizinhos, a Argentina, que exportaram o petróleo a 5 dólares o barril e estão na iminência de, no curto prazo, ter que importar a mais de 50 dólares o barril ou a 150, como teve não faz muito tempo. Quer dizer, não é bem assim. Então o petróleo, o Brasil reúne condições perfeitas através da Petrobras, tecnológica e economicamente, para explorar. Mas pensamos nós, trabalhadores, que a sociedade brasileira tem que debater também a oportunidade da exploração desse recurso. Não queremos ver o Brasil um exportador do petróleo cru. Pensamos, por exemplo, que o Brasil deva refinar, buscar as melhores maneiras para, se tiver que exportar o que dá maior valor agregado e garantir que esse recurso seja utilizado para o bem do nosso povo e não simplesmente para o lucro de meia dúzia de famílias que dominam as grandes petrolíferas pelo mundo afora. A exploração do pré-sal implica um salto para frente com a construção de dutos submarinos, terminais marítimos, plataformas, navios de perfuração, embarcações para o transporte de petróleo e gás natural, etc., que podem proporcionar um forte crescimento tecnológico e industrial ao Brasil. De que forma a implementação deste multiprocesso tecnológico pode garantir ao povo brasileiro os benefícios de uma nova fase de industrialização? É preciso que o Brasil não deixe acontecer com o petróleo o que já aconteceu com inúmeros outros recursos naturais que tivemos ao longo dos diversos ciclos econômicos do nosso país. Eu poderia citar aqui o pau-brasil, poderia citar aqui o que aconteceu com o ouro. Em um só ano o Brasil produziu 3 vezes todo o ouro do planeta. E o que ficou para o nosso povo? Entendemos que com o petróleo não pode ser dessa maneira. O petróleo é um recurso finito. A era do petróleo, inclusive, tem prazo para acabar. Não podemos permitir que ele seja utilizado simplesmente para aportar capitais a empresas ou mesmo para conduzir o Brasil a uma situação temerosa, como aconteceu em alguns países com a chamada doença holandesa. O país descobre o petróleo, explora até a última gota e esvazia o seu parque industrial ou mesmo sua produção agrícola. Não, com o Brasil a gente propõe uma situação diferente. Da FUP a gente tem proposto a criação de um fundo soberano social. Isso é, parte das rendas que o petróleo aporta ao Estado brasileiro, nós propomos que deveria ser criado um fundo, que esse fundo carimbasse o dinheiro, dizendo, esse dinheiro do petróleo vai para educação, vai para a saúde, vai para a reforma agrária, vai para a moradia. Isso é perfeitamente possível, instituindo, aumentando a participação do Estado na renda petrolífera e carimbando essa renda, para garantir que através desse recurso energético nós possamos reestruturar o nosso país e garantir um país muito melhor no futuro. Há países que já fizeram isso. A Noruega, por exemplo, é um país que há cerca de 40 anos atrás era um dos países mais pobres da Europa. Com o recurso do petróleo, a Noruega
reestruturou todo o país, criou infraestrutura, estrada, hospitais, escolas e mais recentemente ela optou por destinar a renda do petróleo para a previdência pública. Então, nesse momento, o cidadão norueguês tem uma previdência pública garantida para todos, sem que para isso seja necessário pagar nada, meramente com a renda do petróleo. Então, isso é possível. A nossa proposta é envolver a sociedade nesse debate para garantir, de fato, um país melhor para as futuras gerações com o pagamento da imensa dívida social que temos para com o nosso povo. Pode falar sobre os possíveis prejuízos que o Estado e o povo brasileiro sofreriam se o pré-sal fosse explorado sem o controle do Estado e com a ausência da Petrobras, ou até com a Petrobras inteiramente privatizada? A gente não tem dúvida que os prejuízos podem ser gigantescos. Não só de não termos acesso a essa riqueza, porque a Lei 9478 diz que o petróleo é de quem tira, né? Com a abertura que teve no país depois de 95, uma boa parte das nossas reservas já estão na mão de empresas privadas, empresas estrangeiras, inclusive por empresas de Portugal, da Espanha, empresas de toda parte do mundo, promovendo muitas vezes o que a gente chama de recolonização do país. O Brasil reúne condições melhores por ter conseguido preservar a sua empresa estatal, apesar de terem vendido uma boa parte das ações, mas a Petrobras ainda é uma empresa que tem controle do Estado brasileiro. Se não tivesse, os nossos prejuízos seriam gigantescos. Nós temos exemplos claros aqui de vizinhos nossos, como a própria Argentina, que teve a YPF privatizada, e a Argentina teve prejuízos gigantes. Hoje está em iminência de, no curto prazo, ter que importar gás e petróleo. Temos o exemplo dos companheiros da Bolívia, que também tinha uma empresa estatal que foi vendido os seus ativos, foi privatizada, aí teve que recuperar isso com 3 anos da chamada Guerra do Gás, onde quase 40 bolivianos perderam a vida para poder tentar garantir novamente a retomada desse recurso. Os riscos do Brasil seriam dessa magnitude, como tem outros países que já tiveram petróleo, mas tiveram todo o seu recurso entregue na mão de empresas estrangeiras. Por isso, nós entendemos que o momento é agora, o Brasil tem que recuperar o controle da sociedade sobre esse recurso. Aqueles que diziam que tudo tinha que ser liberado, hoje estão privatizando bancos, estão comprando, usando dinheiro do povo para comprar bancos. E um exemplo que a gente tem dado, vejam bem, se os Estados Unidos e a Inglaterra estão optando pelo caminho de estatizar banco, que dirá um setor tão crucial para a sociedade como o setor de energia, como o setor petróleo? Podemos ser um exemplo claro, qualquer cidadão pode viver sem um banco, isso é muito claro, né? Agora, viver sem energia, quem vive sem energia? Então, se os países, para ter controle do setor financeiro, estão estatizando os bancos, aqueles que diziam que a gente tinha que privatizar tudo, nós brasileiros, que temos agora, com a descoberta do pré-sal, a oportunidade de rediscutir a lei do petróleo e garantir novamente um controle do Estado brasileiro sobre esse importante recurso natural, que ainda é a principal matriz energética do planeta e continuará sendo por alguns anos, por muitos anos. Como que nós vamos perder essa oportunidade? Temos que, de fato, estar tomando as ruas, assinando o projeto de lei que a FUP apresenta de iniciativa popular para retomar o controle do petróleo, indo para dentro do Congresso Nacional e exigindo que os parlamentares tenham uma postura de defesa do nosso recurso natural e defesa da nossa gente. Essa é a visão dos trabalhadores petroleiros com relação a esse importante tema.